Todos os anos, o setor de joias movimenta bilhões de reais. O Brasil é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Esse metal ocupa o segundo lugar na produção mineral do país, ficando atrás apenas do minério de ferro. Nos últimos anos, o mercado tem sido impulsionado por um consumo mais consciente e pela valorização do trabalho artesanal. Ou seja, por peças mais exclusivas, feitas à mão e com materiais certificados. Hoje, o Estação Mercado vai mostrar que ser um ourives é seguir uma das profissões mais antigas que existem para criar joias e adornos cheios de valor e significado. E quem vai colocar a mão na massa, ou melhor, no metal, nós vamos ver no quadro Mercado na Prática. Olha só. O repórter Matheus Andrade contou com a ajuda de uma ourives para passar por todas as etapas da confecção de uma aliança de prata. Ele fez a fundição do material até o polimento final. Pessoal, agora eu estou tirando a aresta da prata. O que significa isso, Camila? Significa que a gente está tirando as rebarbinhas de prata que podem ter ficado e deixando ela um pouco mais arredondada. É dar um formato para a peça mesmo. Para dar um formato mais legal. Todas as informações, oportunidades, tendências e desafios do setor de joias você confere a partir de agora no Estação Mercado. E a Tamires Caetano já está aqui do meu ladinho, para passar todas as informações do programa de hoje para a comunidade surda que nos assiste. Oi, Tami, vamos juntas mais nessa edição aí. E como eu disse, a joalheria artesanal tem ganhado espaço no mercado, principalmente, surfando aí na onda do consumo consciente, da valorização do que é feito à mão. Os consumidores aí têm preferido peças únicas ao invés de usar uma joia que todo mundo tem igual, né? Por isso, tenho a presença aqui no estúdio de uma profissional que está no ofício aí de ourives há 20 anos. A joalheira Verônica Barreto. Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada. Verônica, acho que primeiro de tudo é você contar um pouquinho como é que você entrou nessa vida, da joalheria, de ourives. Queria que você comentasse pra gente. Eu sou de São Paulo, eu aprendi esse ofício lá em São Paulo, com o desejo de ser artista plástica, e aí acabei entrando no mundo da joalheria, e fui me apaixonando e me entregando, e aí não saí mais. Só tá há 20 anos, No total dá uns 25, mas aqui em São José há 20 anos. Que legal. Eu acho importante a gente começar, além de você contar sobre a sua experiência, mas também das diferenças que a gente vai acabar falando dessas profissões, para quem ainda não conhece. Então, qual a diferença entre ourives, joalheiro e designer de joias? Tá certo. O designer é aquela pessoa que tem a criação, o poder do desenho mesmo, de passar tudo para o papel, colocar as certificações, as dimensões, como um projeto mesmo. Então, ele apresenta todo o histórico daquela peça, como se vai ser produzida, com desenhos tridimensionais, e aí ele entrega isso para o ourives. E o ourives é a pessoa que vai executar toda aquela peça, todo aquele sonho, com toda a tecnologia dela, com todo o conhecimento que ele tem ali. Então, ele faz uma joia que como se ele realizasse aquele sonho daquele desenho, Sim, desde o início da ideia. E a joalheria de autor, a gente tem a capacidade também de desenhar, de fazer todo esse projeto, e aí ir para a bancada e executar com as suas próprias mãos, aí de cada um vai se aperfeiçoando dentro das técnicas, porque são muitas técnicas, Aí tem o cravador, às vezes ele pode cravar, ou ele pode usar um trabalho de um cravador ou de um ourives, ou até para dar um certo tipo de acabamento que às vezes a gente não consegue no manual, Sim. Que a gente tem certas dificuldades. Então a gente busca esse conhecimento do ourives e termina essa peça ou essa coleção através disso. Legal, Verônica. E aí tem uma formação técnica para entrar nessa área? Eu sei que você tem várias experiências, Você foi para fora, fazer curso,
né, você começou em São Paulo, depois ingressou aqui para São José. Quais foram essas formações que você foi fazendo, né, para quem está querendo entrar agora nesse mercado? Tá certo. Acho que o caminho inicial sempre vai ser o básico. É ir para uma escola de joalheria, como a minha, né, onde você vai aprender mesmo o básico do básico, que é a repetição daquela construção daqueles metais em peças simples, em prata ou em cobre. Algumas escolas colocam um latão também para ser parte do processo. Saber toda a parte de alquimia, né, dos metais ali. Pegando habilidade com fogo, na hora de fazer a solda, que é muito difícil. E a gente produz tudo, desde o metal da liga da prata ou do ouro, a solda também a gente faz, então a gente cria desde o começo mesmo, né? A laminação, a fundição, toda a construção, o acabamento, que é a parte mais difícil, né? Então, eu acho que passar um tempo, 1 ano pelo menos, numa oficina básica de joalheria, você aprende as técnicas para que até você possa vir a desenvolver a sua criação, né? Porque sem esse conhecimento prático, você se perde na criação, porque o papel aceita tudo, né? Exato. Então, quando Sim. você tem esse conhecimento, você consegue criar com mais facilidade, né? E aí você pode escolher se você vai continuar nesse processo, você ali na bancada com o seu ateliê, ou você vai procurar um outro profissional para te ajudar, como um ourives, como a fundição pulseira perdida, e aí você abre os seus caminhos, né? Para até desenvolver as suas coleções e ir para o mercado. Legal, Verônica. Aproveitando que você já tem tanta experiência nesse mercado, né? Você veio vendo como é que você veio vendo essas mudanças nos últimos anos, né? Esse mercado de joias, né? Que é um setor muito tradicional, mas a partir do autoral, né? Veio mudando. O que você veio percebendo? Então, logo no começo, a gente via que a joalheria autoral era uma coisa muito específica para um público específico, né? Onde essa pessoa realmente ela entendia o valor da joalheria, né? Porque a joalheria ela vai representar aquele momento, né? Além de ser uma peça única, ela vai entrar num casamento, ela vai entrar numa festa de 15 anos, ela vai trazer a memória, né? A renovação das alianças, das boldas, o nascimento de um filho. Então, a joia traz isso, aquela joia que a nossa avó comprava, né? Para no dia que eu me formasse. Eu tenho meu anel que eu ganhei da minha avó, né? A minha prima casou com o colar que a minha avó mandou fazer, né? Então, a joia traz essa tradição, essa memória, né? Então, quando você tem um joalheiro, um ourives, para executar o teu desenho, e aí você pega, normalmente, ouro de todo mundo da família, né? E aí executa a aliança do casamento. Eu fiz uma magnífica. Então, você leva toda essa história, toda a família para a tua nova história, né? Da tua vida. Sim. Então, a joalheria de autor, ela é isso, né? E entrar para o mercado não é fácil, né? Porque a gente está aí concorrendo com a massa, mas a gente tem esse público fiel, né? Que quando quer uma peça especial, ela vai te procurar, né? Que ótimo. Então as coisas vão acontecendo. Ó, a gente vai falar muito sobre isso ainda, principalmente no próximo bloco, que tem um mercado na prática. Então a gente vai dar aqui, Verônica, uma primeira pausa aqui no nosso papo, mas tenho certeza que você aí, ó, tá curioso, não é? Para ver na prática como é que é esse trabalho de um ourives. Então você vai conferir depois do intervalo no quadro Mercado na Prática. Olha só um trechinho. O repórter Matheus Andrade teve a oportunidade de vivenciar o trabalho de uma ourives, criando uma aliança de prata sob a orientação de uma profissional que está há 40 anos no mercado. A Camila guiou o fogo de forma que o cobre se misture com a prata até que se transforme nesse líquido. Isso mesmo, Matheus. E esse líquido é a nossa Liga 950. Será que ele conseguiu cumprir o desafio? É o que você vai conferir depois do intervalo.
Estamos de volta com Estação Mercado, ó, e hoje estamos conhecendo o mundo da ourivesaria e joalheria. Sim, ó, um setor que combina a tradição com a inovação para criar peças exclusivas e desejadas. E é isso que vamos ver agora no Mercado na Prática com o repórter Matheus Andrade. Como será que ele se saiu aí fazendo uma aliança de prata? Tô curiosa, viu? Vamos conferir juntos. De pepitas de prata a uma joia cheia de significado, hoje eu vou ser ourives por um dia. E quem vai me ensinar tudo é a Camila, que tem mais de 40 anos de experiência. Camila, obrigado pela sua participação. Como começou sua história nessa área? Eu estava terminando o curso de artes, a graduação em artes. Quando eu vi, eu não sabia muito bem ainda, estava em dúvida sobre o que eu ia fazer. E aí eu vi um cartaz, curso de joalheria, na oficina do artista, curso de joalheria artesanal. E aí eu nunca mais parei de fazer. Eu fui fazer esse curso e nunca mais parei. E o que a gente vai aprender a fazer hoje aqui? Hoje nós vamos fazer uma aliança de prata. Eu tô curioso para descobrir todo esse processo, viu, pessoal? Vem com a gente. Camila, qual é o primeiro passo na confecção de uma joia? Como tudo isso começa? Bom, começa que a primeira coisa é preparar a prata, né? A prata chega pura e a gente faz uma liga com um pouquinho de cobre para dar a consistência necessária para ela ser trabalhada, né? Então aqui eu vou pesar umas 20 gramas de prata. Qual a importância de ter a pesagem exata? 20 gramas, não pode ser mais nem menos. É por causa do balanceamento, né? Para a prata ser a prata que a gente conhece como prata 950, ela tem que ser pesada direitinho, né? O cobre entra para ele dar uma consistência para a prata ser trabalhada, porque a prata pura é muito macia. O cobre entra para dar uma certa dureza nela, né? E aí ela fica boa para ser trabalhada. Tudo pesado, prata e cobre. Qual o próximo passo, Camila? O próximo passo é fundir. Nós vamos levar uma temperatura de 960 graus no maçarico de oxigênio para a gente fundir tudo e vocês vão ver ela ficar líquida, depois sólida novamente, já preparada para trabalhar. Nós vamos agora fazer a liga do cobre com a prata. E o óculos também é importante. É importante, é. Por conta do fogo, Agora não machucar a vista. Essa chama que a gente vai acender, ela pode machucar muito a retina, se a gente usar muito, né? Eu esquento primeiro esse pedaço de ferro que chama lingoteira, que é o estojo, onde vai ficar. A prata vai cair aqui, né? O azul não pode encostar aqui, porque aí ele apaga. A Camila guiou o fogo de forma que o cobre se misture com a prata até que se transforme nesse líquido. Isso mesmo, Matheus. E esse líquido é a nossa liga 950. Então, isso aqui não é sujeira, tá? Isso aqui a gente vai jogar num ácido e o ácido vai tirar tudo isso. Aí ele vai passar uns 15 minutos aí, depende da temperatura, e depois a gente vai tirar e continuar a trabalhar. Ele vai sair daí branquinho. Agora a gente está laminando a prata. Nós estamos puxando como se fosse um fio de macarrão. Ela vai ficar cada vez mais comprida e cada vez mais fina. Depois que a gente chegar numa certa espessura, a gente vai escolher o tamanho da nossa aliança aqui. Quanto tempo leva uma joia completa para ficar pronta? Depende da joia. Essa aliança, se eu estivesse fazendo sozinha assim, faria umas 2 horas, né? Nós vamos recozer a prata, que ela ficar em brasa, que ela já está ficando. Agora você vai andando um pouco com o maçarico para cima. Pessoal, agora eu tô tirando a aresta da prata. O que significa isso, Camila?
Significa que a gente está tirando as rebarbinhas de prata que podem ter ficado e deixando ela um pouco mais arredondada. É dar um formato para a peça mesmo. Para dar um formato mais legal. É. Essa ponta, nós vamos fazer ela juntar com essa, para virar um elo. E esse elo é o nosso anel, é a nossa aliança. Então, ela tem que estar bem retinha aqui. E isso é o trabalho de lima que a gente faz. A gente vai soldar e depois voltar para cá, para acertar de novo. Agora a gente vai dar a etapa final, que é a etapa do acabamento. A gente vai lixando com a lixa cada vez mais fina, tá? Primeiro a lixa mais grossa para tirar as rebarbonas aqui. Olha, Fernando, o que faz uma joia brilhar não é só a prata não, é o talento, a paciência e a técnica da artista. Que dica você deixa para quem quer começar nessa área? Obrigada. A dica que eu deixo é assim, se você quer aprender, a joalheria a gente aprende fazendo. Então você procura pessoas que possam te ensinar dentro da oficina, né? É essa a minha dica. A joalheria é experiência. Parabéns pelo trabalho. Te desejo bons trabalhos na sua trajetória. Fernanda, volto com você. Que trabalho belíssimo, Camila. Olha, muito obrigada, viu, Camila Nador, por receber a nossa equipe, o Rafa e o Matheus aí no seu espaço, no seu estúdio, viu? Muito, muito, muito lindo mesmo, viu? E ó, dou os parabéns para a nossa convidada aqui também, que é Ourives, joalheira, a designer, né, também de joias, Verônica Barreto, que está aqui no estúdio falando dessa profissão magnífica aqui para a gente. Olha, Verônica, a partir do que a gente viu ali, né, no quadro Mercado na Prática, né, a gente vê que é uma profissão que usa técnicas muito tradicionais, né, técnicas muito minuciosas mesmo, né, a pessoa tem que ter esse olhar. E aí, como é que essa profissão se adapta a essas novas tecnologias, né? Como impressão 3D, o design digital, né? As outras ferramentas, né? Você falou que hoje já tem uma tecnologia, né, melhor, né? Até em relação, como é que chama aquela máquina lá mesmo que ela estava usando? O laminador. O laminador, né? Hoje já existe uma que é manual, né? Não é eletrônica, então tem isso também para as pessoas se adaptarem a essa profissão, né? Sim. Existem várias formas de você trabalhar, né? Então, a fundição, hoje, na verdade, o que está muito em alta é a impressão 3D mesmo, né? Que você faz o desenho no computador, manda imprimir e já manda para fundição. Isso lá na minha escola eu tenho, a fundição. Justamente que ela traz a possibilidade de você ter quantidade. Porque manualmente, você tem um tempo aí para criar uma peça. Quem está começando, ela vai demorar um pouco mais, né? E a pessoa já quer montar a sua loja, tal, e já vender. Então, você produz a sua peça piloto na bancada ou no desenho, no rinoceros, e aí vai para a fundição por cera perdida, né? E tem todo o processo de acabamento. Você volta para a bancada e aí você escolhe se você quer dar um banho ou deixar ali o metal como ele está. Né? Mas a tecnologia ela pode te ajudar demais, porque dependendo do tempo que a pessoa tem, normalmente as pessoas que me procuram para fazer aula é como um segundo trabalho. Né? Então ela tem a profissão dela, dentista, X, e aí ela vai vir fazer a aula para poder fazer esse comércio. Então a fundição e o 3D ajuda demais, né? Porque aí você cria quantidade, você ganha no tempo, né? Sim. E aí, a partir do que a gente assistiu também, né, tem a questão da sustentabilidade, né? Tem uma quantidade certa para colocar de prata, de cobre, né? Então a pessoa também tem que estar preocupada com isso, né? Então eu acho que existe essa preocupação também, né? De peças sempre materiais reciclados, processos mais éticos também, né? A pessoa precisa ter esse olhar aí para se ela for entrar nessa área, né? Uma coisa que a tecnologia te traz, que a fundição é antiga como o ofício da joalheria, ela não é nova, né? Ela foi só atualizando com o tempo, né? Então, todo o ofício da joalheria, na verdade, a técnica inicial, ela nunca vai mudar,
né? Ela sempre vai ser a mesma. Ela vem aí com algumas coisinhas novas para te ajudar, mas sempre vai ser o mesmo. Por isso que o curso básico é básico, a oficina nunca vai deixar de ser oficina, né? Mas uma coisa que a joalheria de autor ajuda-se bastante é justamente aquela coisa dos metais da família, né? De você reaproveitar esse metal, né? Que você traz essa origem e aí você não tem que comprar mais metal, né? E dentro da joalheria de autor você tem a liberdade de usar cobre, latão, vidro, não necessariamente o metal nobre e as gemas mais conhecidas no mercado, né? Ele justamente porque ele é autoral, ele é livre. Normalmente é a veia artística que tem dentro do seu coração que se explora ali, né? É aquele tempo que você se perde, você fica ali a sua vida inteira e esquece do mundo, né? Porque é mágico, né? Sim, com certeza. É muito, muito, muito bonito mesmo. Ó, Verônica, a gente vai dar mais uma pausa rápida aqui no programa, mas a gente volta já já com mais informações sobre as tendências e, lógico, o futuro, né, dos setores da ourivesaria e da joalheria também. Até já. Estação Mercado está de volta e hoje estamos conhecendo os setores da ourivesaria e joalheria. E antes da gente retomar a nossa conversa aqui com a convidada de hoje, eu quero trazer uma informação do Legislativo. Ó, no fim de março deste ano de 2025, o STF decidiu por unanimidade acabar com a chamada presunção da boa-fé no comércio de ouro. Antes, bastava uma declaração do próprio garimpeiro e um recibo aí para validar a venda. A partir de agora, quem vender ouro no Brasil terá que comprovar a origem do metal. A medida visa combater o garimpo ilegal. Ó, aqui no estúdio eu tenho a Verônica Barreto, que está nesse setor de joalheria há 20 anos, né, que está nos ajudando a entender as oportunidades desse mercado. Verônica, eu queria que você comentasse um pouquinho da importância do certificado, né, desses materiais, como que a pessoa, quem for entrar nesse mercado, precisa estar atenta aí a isso, né? Eu acho que ele é muito importante justamente para você ter certeza do valor daquilo que realmente você está pagando, né? Porque o mercado, ele é tão vasto, né? E às vezes a gente, como profissional, também pode ser enganado de alguma forma. Então, dentro da minha escola, eu indico sempre as mesmas pessoas que eu trabalho há 20 anos, que já existe há 70 anos em São Paulo. Então, são pessoas que têm capacidade de te dar certificação do metal, certificação de gema, e aí você tem capacidade de colocar para o seu cliente a verdadeira história daquela joia, tanto em prata, quanto em ouro, ou titânio, ou paládio, né? Então, existem caminhos para se certificar, e isso é muito importante, né? Porque você não vai vender uma coisa e que não é real, né? A verdade em primeiro lugar, né? Sim, com certeza. E aí, o público que te procura hoje nas aulas, né? Que tipo de público é esse? Qual que é o investimento inicial para quem quer começar a fazer uma aula, né? Quer entrar nesse mercado? Tá certo. A pessoa é aquela pessoa que ela tá sempre querendo buscar uma segunda fonte de renda, né? Nesses últimos anos eu dei aula muito para meninas de 16 anos, que estão terminando, 16, 17 anos, olha só, que estão terminando o colégio e aí querem dar um tempo no vestibular, aí vai lá para a gente criar, né? Legal. Então, Bem variado, né? Mas é sempre aquela pessoa, ou ela é super apaixonada por joia e é um hobby, né? Mas a maioria são pessoas que querem buscar a segunda renda, né? Então ela tem um trabalho já de tanto tempo e aí ela quer buscar esse trabalho por ser manual, por contar a história dela, por se identificar, mas normalmente são a segunda história da vida. E o investimento não é pequeno, infelizmente ele é bem alto, assim. Então, por isso, de materiais. Eu aconselho sempre o meu aluno, não compre nada ainda, faça o seu investimento na aula e nos metais e nas gemas, aprende para ter certeza que você quer ter isso em casa, né? Porque a ideia do curso é justamente isso, que você monte o seu ateliê na sua casa. Daí você monta tudo e depois você não quer mais, né? Então eu sempre indico isso para o meu aluno.
e também dou a liberdade para ele vir usar dos maquinários no meu ateliê, porque são maquinários muito caros, né? Para você não ter... Às vezes você acha e não tem certeza, né? Então, quando você tem certeza absoluta, aí você vai comprando devagarzinho e monta a sua oficina, que é lindo, né? Você ter na sua casa. Sim. Mas é importante você ter certeza que é aquilo, porque não é barato. Tá. Né? Não tem uma média, depende muito do que a pessoa vai investir mesmo, né? Do que ela depende vai ter. muito do que ela quer. E de renda, de retorno, mais ou menos também, depende do público, também do né? público dela. É isso. E a gente já está chegando no final aqui do programa, Verônica, eu queria saber um pouquinho dos desafios ainda que a gente tem para esse mercado e as tendências que você vê para esse futuro também dessa área, desse mercado que você vem vendo aí da sua experiência, né? Tá. A dificuldade, eu acho que ela é sempre, né? Eu digo que o mundo pode estar em crise, mas a gente, como artista, sempre vai estar em crise. Então, a gente tem um a mais, porque a gente sabe sair de crise todo dia. Que a gente é criativo, que a gente conhece, e a gente vai, e a gente se vende o nosso trabalho da maneira que a gente se encontra ali, né? No meu público, com os meus amigos. Então, eu vejo aluno que se dedica muito e vai participar de feirinha nos condomínios e acaba se virando, né? E vende. Não é fácil. Você precisa da dedicação, você precisa da paciência, você precisa ter um cronograma, você precisa ter mídia, né? Você precisa se expor. Não, nenhum trabalho manual é fácil. Vai depender sempre de você, né? E qual que era a outra pergunta? As tendências do futuro aí. As tendências que a gente tem aí no mercado, que ela sempre vai trazer referências pra gente. A moda em si, eu tenho muito contato com o pessoal da faculdade, né? Eles vão lá, então a gente troca muita ideia. Então, na verdade, a tendência, ela é um direcionamento, mas a joalheria de autor, justamente por ter trazendo o seu sentimento, a sua mãozinha, a sua criação, meio que você deixa a tendência de lado e vai criar o que está ali, por isso que ela é mágica e única, né? Porque sai do que você está sentindo, né? A sua coleção, ela vai dizer o seu momento, como uma tela e assim vai. Então, a tendência, ela existe. A gente usa, porque não tem como, o mercado só vai vender aquilo que está na tendência. Então, se a tendência é pedra verde, a cor é verde, as pedras vão estar verde, e aí você não tem muita opção, você vai ter que comprar pedra verde. Verônica, olha, o papo tá ótimo, queria ficar muito mais aqui, mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada, muito obrigada. Por você tirar um tempinho, ficar aqui com a gente, tá? E contar tudo isso, dessa profissão tão linda, tão rica, viu? Eu que agradeço. Parabéns. Muito obrigada, amei. Gente, é isso. Te vejo no próximo Estação Mercado. Tchau.